Flávio Prado, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro amanhã pelo Brasileirão, em casa. Agora, eu diria, pra mim, tá? Pra mim, as maiores surpresas desse campeonato: Cruzeiro na parte positiva e Fluminense na parte negativa. Eu nunca esperava ver o Fluminense ali na lanterna, nessa situação, nesse momento, e não esperava um Cruzeiro já tão bem antes da estreia dos seus reforços. O tal do Matheus Pereira, é brincadeira o que ele joga. Os reforços do Cruzeiro vão começar a entrar em campo. E aí eu te pergunto, antes de eu ir pro Pânico, que eu vou pro Pânico e volto aqui pro programa, eu te pergunto, Palmeiras é muito favorito nesse confronto, porque a gente falaria isso há pouquíssimo tempo atrás. Mas com essa fase do Cruzeiro, eu acho que é um adversário bem difícil pro Palmeiras, mesmo sendo em casa, né, Flávio? E ao Estevão, né? O fator Estevão. Tá sem o Estevão. Eu acho que não. Eu acho que o Palmeiras, sim, é favorito, joga em casa e tal. Mas o Cruzeiro rapidamente se acertou, mérito do treinador, rapidamente se acertou, e o time do Palmeiras, ele tá vivendo esse problema do Estevão. Então eu acho sim que realmente não é um favoritismo destacado, não é uma coisa que nós imaginaríamos tempos atrás, mas sim, o favoritismo é do Palmeiras, ainda continua sendo. O Palmeiras é melhor time do que o time do Cruzeiro, e está mais pronto. Agora, esse Matheus Pereira, hein, Mauro? Que jogador, hein? De repente o cara virou um protagonista do campeonato. É uma ótima contratação, né? Um jogador que fez a carreira toda lá fora, chegou a jogar a Premier League, né? No West Bromwich, e é um jogador diferente, né? Acima da média. Essa foi uma contratação acertada. O Cruzeiro já adquiriu, em definitivo, os direitos do jogador. Esse tipo de visão de mercado que eu acho que os clubes têm que ter, né? Observar jogadores que de repente são acessíveis e que podem fazer a diferença aqui, que de repente estão há muito tempo lá fora. E o Cruzeiro nessa foi muito bem, acertou em cheio, né? De certa forma, o Palmeiras tenta algo parecido com o Felipe Anderson, que é mais conhecido, mas jogador que veio sem pagamento de multa. Não é barato, claro, você tem que pagar bem o jogador, mas foi uma boa sacada também, até pela versatilidade do jogador, né? Agora mesmo com a contusão do Estevão e com essa sequência de jogos, certamente vai ajudar muito, né? Porque pode fazer diferentes funções no time do Palmeiras, né? E o Cruzeiro, assim, se o Cruzeiro consegue um resultado positivo, consegue uma vitória, o Cruzeiro fora de casa não tem ido bem, né? Mas o Cruzeiro conseguiu uma vitória, em casa tem ido muito bem, fora de casa não. Ele se coloca numa condição muito boa na tabela ali, né? Ele vai se aproximando e se infiltrando ali no grupo dos que brigam pelo título, né? E agora, com tantos reforços, se esses jogadores derem retorno técnico imediato, o time fica muito mais forte. A minha dúvida é se o Cruzeiro vai conseguir fazer com que todos esses jogadores se encaixem tão rapidamente, né? Com o campeonato em andamento, né? Esse acho que é o maior desafio do momento. O Cruzeiro que venceu todas no Mineirão, é o único time que ganhou. Até o último jogo foi na Independência, mas ganhou todas em casa até agora, né? O Bahia também tinha 100%, perdeu pro Cuiabá. E agora o Cruzeiro é o único que ganhou todas jogando como mandante, e tem um jogo em São Paulo contra o Palmeiras, um jogo como visitante. E também vai ser um confronto entre eles depois do negócio do Dudu, que fracassou, né? Teve a negociação que, por todas as informações que chegaram, ela fracassou porque o jogador desistiu. Entre Palmeiras e Cruzeiro tudo certo, né? Não teve nenhum problema entre Palmeiras e Cruzeiro. Foi o Dudu que desistiu dessa negociação. E o Dudu pode ser uma opção para o lugar do Estevão, pode ser um substituto. Tem o Felipe Anderson também. O próprio Maurício é um jogador de meio campo, mas pode jogar pelo lado direito, né? Ele pode jogar na posição que o Estevão joga, mas claro que com outra característica. Um Palmeiras para esse jogo com o Cruzeiro, será que o Dudu pode ser uma alternativa, ou iniciar é quase impossível? Para iniciar é difícil, né? Eu acho que pela bronca que ficou e tal, aquela coisa da Leila deixar claro que ele não é uma opção, que ele só está aí porque ele não quis ir não quis concluir, né, a negociação que ele mesmo iniciou. Eu acho que o Felipe Anderson, ele deixou uma ótima impressão. Isso que ele começa com o Felipe Anderson. Ele jogou muito bem a partir do meio de semana, apesar da derrota do Palmeiras,
Mas ele entrou muito bem no jogo, criou oportunidades, foi pro jogo, se sentiu muito à vontade, era de se esperar, o jogador internacional, mas às vezes o cara tem dificuldade de se colocar. Então acho que a primeira opção é o Felipe Anderson. Acho muito difícil que o Dudu entre. E até acho que o Dudu ficaria como realmente uma terceira opção. Esse lado do Maurício também concordo. Seria antes do Dudu o Maurício. Acho que realmente o Dudu ele entrou. A não sei que ele faça alguma coisa, né? Acontece algum jogo, uma situação muito especial, ele vai ser sempre uma opção secundária no time do Palmeiras. E fora de casa o Cruzeiro tem só 2 vitórias em 9 jogos. O Cruzeiro que, é bom dizer, né? Estão falando muito do Cruzeiro e, claro, chama atenção as contratações feitas pelo novo dono, pelo Pedro Lourenço. Mas a campanha do Cruzeiro, ela é muito boa, principalmente em casa, basicamente com os jogadores que já estavam ano passado. Ela abriu agora, né? O Cássio estreou agora recentemente, o Matheus Henrique e o Lautaro Dias entraram durante o jogo. Então, os reforços contratados agora, eles ainda não estrearam, né? O Cruzeiro tem a mesma base do ano passado. Tá ali o Matheus Pereira, que ano passado teve algumas contusões, mas já estava no elenco. Aí tem o Gabriel Veron, Arthur Gomes, o William na lateral direita. Não mudou, né? O time que está fazendo boa campanha não é o time com os novos reforços. O Cruzeiro surpreende, Mauro, é um time que faz um campeonato acima do esperado e até de desempenho, viu? Porque eu vi alguns jogos, comentei outros do Cruzeiro. O time realmente faz boas partidas, está jogando bem. Sim. O Cruzeiro. Sim, a grande questão é o jogo fora de casa, né? E não tem conseguido ser tão eficiente, né? Mas acho que com a chegada desses jogadores e elevando o nível, né? Conseguindo encaixar esses jogadores no time com o campeonato em andamento, a tendência é o Cruzeiro começar a ser mais também. O time está bem fortalecido, as contratações foram interessantes, tem jogadores que buscam uma recuperação, o caso do Caio Jorge, né? Que bateu lá fora, mas não conseguiu se firmar, e era um jogador muito promissor quando estava no Santos. Então, se conseguir recuperar seu futebol, pode ser um jogador muito, muito importante, né? O Matheus Pereira nem se fala, já está lá digamos assim, consagrado, né? Já é um dos melhores jogadores, se não destaque do Campeonato Brasileiro. E aí tem o meio campo, que pode ter o Wallace e o Matheus Henrique elevando muito o nível, né? Com a chegada desses dois. São várias contratações, Lautaro Dias também, um jogador interessante que ficou muito tempo lá no Del Valle, argentino. Então são contratações boas do Cruzeiro, o time muda de patamar. E tem aquela questão, o Cruzeiro não joga Libertadores, joga Sul-Americana. Então não são embates tão pesados, né? Você pega como é que vai ser o desgaste do Botafogo e Palmeiras, dos 2 jogos pela Libertadores? Vão ser jogos de arregação jogadores. Os caras terminam cada jogo desse, sabe, vai até o talo ali, porque você tem que dar tudo num jogo desse. E no caso do Flamengo, que é o outro que está ali abaixo na tabela com um jogo a menos, vai ter que jogar na altitude também, que é outro risco muito grande, um jogo que requer uma preparação especial. O Cruzeiro está jogando Sul-Americana. Sul-Americana, se você for eliminado, também está tudo bem, está bem no Brasileiro, caiu na Sul-Americana, ninguém vai ficar choramingando isso. Segue a vida, está tudo bem, não tem nenhum trauma, né? Então, acho que essa é a questão. Tem tudo para ser um jogo interessante, dos mais interessantes, né? O que eu quero sempre frisar é aquela coisa, que eu vou falar isso sempre, né? Mercados regulamentados gera situações também que são muito discutíveis e que deveriam ser mais debatidas. O clube está falido, se fosse no outro país acabaria o clube, aí de repente alguém vem, bota dinheiro e tal, e tudo bem, o que aconteceu, se tem credor não importa, paga quando puder. Isso é uma bagunça. Eu acho esse negócio de SAF no Brasil, da maneira que acontece, sem fair play financeiro, sem uma regulamentação, é uma bagunça. Ainda tem um técnico dando entrevista, que eu não sei por que dão tanto espaço para ele, falando que ele quer teto por causa do Bahia, mas não quer fair play financeiro. Interessante, né? O Bahia tem que ter um teto salarial, mas ele não quer, acho que não funciona. Fair play financeiro não funciona para ele. Né? Assim, ele faz um discurso conveniente para ele. Isso é tratado como se fosse um grande especialista falando sobre o melhor para o futebol. Desculpa, eu acho que ele pelo discurso dele, está vendo que é melhor para o time dele, para o negócio dele. Ok, não está errado. Mas as pessoas levarem isso a sério é brincadeira, gente. Ainda mais depois das coisas que ele falou e que não se provou nada. Eu gosto da inteligência artificial e continua sendo tratado como se fosse assim, uma subidade falando sobre... Tudo bem, vai, fala e tal, mas não dá para a gente ficar ouvindo isso achando que está tudo bem, né, gente? Sabe, tem que ter um pouquinho também de espírito crítico, né? E quem se propõe, a entrevistar, deveria ir preparado para colocar o entrevistado em situação que ele tenha que responder questões mais espinhosas sobre isso tudo. Eu, sinceramente, isso tudo acho muito, muito, muito discutível, para dizer o mínimo. Mas
falar sobre esse assunto, né, sempre gera o quê? A irritação de grandes torcidas que não querem que fale. Então, evidentemente, esse assunto é muitas vezes colocado pela imprensa para escanteio. Eu queria falar um pouquinho sobre o Fernando Seabra. Sim. Porque ele está fora do contexto. O contexto atual é trazer cara que fala qualquer língua, desde que não seja português do Brasil. Pode ser português de Portugal, pode ser um portenho, pode ser um argentinês de lá da parte mais do interior da Argentina. Agora, um garoto falando português de Portugal, português do Brasil é estranho, né? Isso aí ficou para trás, né? Porque trouxeram o Carille, porque aqui funciona por modismo. E o rapaz se acertou muito, hein? O rapaz, ele chegou, de repente, se ele continuar dando certo, pode voltar à moda de dar chance para técnico brasileiro jovem, que eu acho que nós estamos cometendo um erro muito grave. Estamos trazendo qualquer treinador de nível médio, nível baixo, só porque ele é estrangeiro, e não estamos dando chance para que os treinadores daqui façam os seus trabalhos. O Roger Machado ficou quase 2 anos desempregado, agora mostrou no Juventude que pode fazer o trabalho e agora já foi para o Internacional. E esse Fernando Seabra chegou aí, chegou a ficar um tempo muito rápido aqui no Bragantino, foi lá para o Cruzeiro e está fazendo um trabalho ótimo. Ele encaixou o time muito rapidamente e tem sido um grande destaque. Acho que ele é um dos grandes responsáveis pelo sucesso. Então dá para ser técnico em time no Brasil, mesmo falando português do Brasil. Acho que não tem nenhum problema, não. O Seabra era do sub-20 do Cruzeiro. Ele foi interino ano passado, até terminou o campeonato ele com o Paulo Autuori, os dois juntos no banco nos jogos do Cruzeiro, e depois foi vice-campeão da Copa São Paulo esse ano, perdeu a final pro Corinthians, depois da Copinha foi pro Bragantino, voltou convidado ainda pelo Ronaldo para ser técnico do time principal do Cruzeiro e está fazendo um bom campeonato brasileiro, né? O Cruzeiro sob o comando do Fernando Seabra, que é um jovem treinador.